pessoal, tudo bem? Eu sou Josi Padilha, sou astróloga, terapeuta holística e diretora do Instituto Curar. E esse nosso canal é para que a gente possa conversar, para que possa trazer coisas boas, dicas boas, notícias boas, e aí a gente possa ter uma sintonia, tá bom? Hoje eu vou falar sobre dicas de casa, coisas que não é legal ter na casa. Na verdade, esse vídeo ele dá uma continuação ao que nós começamos no vídeo anterior sobre o Feng Shui energético da casa, a limpeza energética da casa. Então, eu trouxe aqui algumas dicas, né, que eu vou dar. Tô aqui com o meu roteiro para que eu não me perca, para a gente falar exatamente da casa. Então, vamos lá. Vamos aproveitar esse período que tá todo mundo dentro de casa, né? E aí a gente consegue perceber algumas coisas, a gente consegue perceber algumas energias, né? Será que a sua casa tá energeticamente limpa? Que tal a gente perceber isso? Então, para a gente fazer isso, a primeira coisa que nós vamos fazer, uma limpeza energética muito simples. Terminou de limpar a casa, você vai colocar num balde de 5 litros, tá? 2 ou 3 tampinhas de anil líquido. A marca é Coleman, se eu não me engano. Tem no supermercado, no setor de roupas, né? De limpeza de roupa. Sabão em pó, alvejante, essas coisas. Terminou de limpar a casa, você faz esse balde de água e aí você vai fazer uma limpeza do último cômodo para frente, tá? Então passa o seu paninho lá, né, com o seu anil. Terminou de fazer isso, ainda ficou água no balde, você pode fazer duas coisas. Se você morar em uma casa, você simplesmente vai pegar o balde e vai jogar no quintal, né? Aproveita e joga lá a água pelo quintal. Se você morar em um apartamento, o que você vai fazer? Vai lá no banheiro e joga essa água ali no vaso sanitário, tá? Sem nenhum problema. Terminando de fazer isso, o que você vai fazer? Você vai colocar o nosso medidor de energia. Você vai pegar um copo com água limpa, vai colocar um punhado de sal grosso e um pedaço de carvão, aquele carvão que a gente usa em churrasco, tá bom? Você vai dizer, mas Jô, eu vou comprar um pacote daquele enorme de carvão só por causa de um pedacinho? Não precisa. Existem casas onde, assim, casa do hippie, casas onde vende incenso, eles vendem um pacotinho, né, de carvão, que são os discos de carvão, e você pode usar esses discos. Aí o que você vai fazer? Você vai colocar na sua porta de entrada, pode ser do lado direito, pro lado que abrir a porta, né? Embora a gente sempre fale que é pro lado direito, existem casas que não são, porque precisou colocar de uma outra forma, não tem problema nenhum. Você coloca lá atrás. O que vai acontecer? Durante estes dias, esse nosso medidor energético, o que ele vai fazer? Ele vai absorver as energias. Se a energia, se tiver tudo bem, tudo limpo, tudo na boa, esse copo, ele vai ficar límpido, né? Vai ficar só com o carvãozinho lá, vai pegar um pouquinho de poeira, então deu 7 dias no máximo, você vai tirar este copo, não deixa juntar poeira, nada disso, que inclusive é uma coisa que nós vamos conversar aqui. Você vai pegar, você vai tirar este copo, ele tá limpinho, ele vai tirar esse copo, vai lavar o carvão, tudo, e vai fazer um outro copo desse e deixa lá. E de 7 em 7 dias, ou de 15 em 15, conforme você acreditar que é o melhor, você vai fazer essa limpeza. Agora, se ele pururucar, parece que ele ferveu, sabe? E aí ele fica todo com uma crosta. O que significa? Que a casa precisou ser limpa, então ele absorveu a energia negativa. Você vai fazer a mesma coisa, você vai lavar em água corrente, lavar o carvão, tirar aquela água, lavar o copo, fazer tudo de novo, colocar no mesmo lugar e ficar prestando atenção. Cada vez que você vê, você deixou 3 dias só e tá de novo, você tira, faz tudo isso de novo e coloca no mesmo lugar, tá? Até
ficar uma água limpinha, sem pururucar esse sal. Tudo bem para você? É isso mesmo. A primeira coisa que nós vamos fazer é limpar energeticamente a sua casa. Dito isso, nós vamos desbloquear as energias de outra forma. Nós vamos desbloquear as energias que estão ali e que estão atrapalhando o seu dia a dia. E que muitas vezes nós mesmos que somos culpados disso, tá? Então vamos lá. Primeira coisa, a escolha dos seus móveis, dos seus objetos, de tudo que você tem na sua casa. Como que é quando você entra na sua casa? Qual é a sensação? Qual é a energia que passa para você? Você chega na sua casa e olha aquele móvel que aquela tia te deu, que você não gosta nem da tia, nem do móvel, mas ele tá lá para evitar briga na família? Então, pensa bem, você chega na sua casa e tem uma energia negativa. Por quê? Você chegou e viu um objeto que você não gosta. Então você vai ter que dar um jeito. Ou você pinta, ou você devolve para a tia, ou você faz uma doação. Alguma coisa você vai ter que fazer com aquele móvel. Porque você não pode chegar na sua casa e logo de cara ter uma energia dessa, tá? Outra coisa, aquário. Aquário é lindo, mas dá um trabalho. Eu já tive vários, mas ele dá muito trabalho. Ou você tem uma pessoa para dar manutenção, ou você faz essa manutenção. Deixar o aquário todo verde, limposo, sujo, não tá com nada. Mesmo porque a água tem que estar sempre muito limpa em um ambiente, seja ele qual for. Tá? O Feng Shui fala muito da água, de nós termos a água porque ela é movimento, né? Mas você precisa muito de ter limpinho, tá certo? Então, cuidar do seu aquário. Outra coisa que a gente precisa tomar cuidado, que a gente não presta muita atenção. O nosso inconsciente, ele vai absorvendo, vai tendo as energias, as percepções, né? Então, se você tem um quadro, que aquele quadro tem um cavalo, né? E aquele cavalo tá numa floresta pegando fogo. Eu vi esse quadro esses dias, num local. Ou tem um quadro em que tem uma família triste, ou uma família de pessoas em situação miserável, né? Ou uma situação de um quadro com uma criança chorando. Então, essas emoções, essas referências, o que elas trazem para o seu inconsciente? Tristeza. Então, você tem lá, numa sala que você passa toda hora, tristeza. Como que você vai ficar? Como que seu astral vai ficar? Para baixo. É impossível não ter um pouquinho de depressão, pelo menos passando num local que não tá legal. Tá? Então, vamos prestar atenção nisso também. O que a gente tem em casa? Planta, tomar cuidado. Eu, particularmente, tá? Isso é uma coisa muito minha. Eu não acho que lugar de planta é dentro de casa. Porque planta é para estar na natureza lá fora, tá? Planta não cabe dentro de casa. Então tem gente que tem cactus, cactus tem espinho. Cactus é bom para casa lá fora, porque o cactus é guardião. Agora dentro de casa ele tem espinho, ele retém água. Então a emoção não vai ficar legal, né? A gente tem que pensar o que a gente está trazendo para dentro de casa. Tem outra planta que eu já vi muito na mesa de centro das casas, a tal da jiboia. Aquela planta, ela se enrosca toda no xaxim. Aquilo ali é confusão, é intriga, é disse-me-disse, desentendimento, entendeu? Não vamos ter não, tá? Então assim, particularmente, tá? Mesmo porque a planta, o único local que eu considero que pode colocar uma planta muito mais para correção de energia é o banheiro. Que daí você pode ter ou um lírio, né? Ou violeta, que são plantas que vão trabalhar energeticamente. Elas já trabalham energeticamente, mas elas têm lá, o banheiro tá com a porta fechada, pronto, acabou. Tá? Então vamos evitar as plantas. Outra coisa que a gente precisa se preocupar, né? E nesse sentido das plantas, voltando um pouquinho, nesse sentido das plantas, nem grande nem pequena, viu gente? Nem aqueles cactuzinhos pequenininhos que a gente ganha de aniversário, também não. Aliás,
flores e plantas, elas têm que estar bem cuidadas dentro de casa. Tem gente que vai lá, compra umas flores, faz um vaso lindo, maravilhoso e depois deixa lá, seca, tá lá, toda perdida, não pode, tá bom? Mas vamos lá, o que a gente vai falar? Altares, né? Altares ou lugares que a gente deixa coisas mágicas, né? Coisas que são do mundo sutil. Então, por exemplo, mesmo aquele copo, né, de café que você deixa para São, agora eu não sei se é Benedito ou eu acho que é São Benedito, que você deixa lá, porque eu sei disso porque eu tenho parente mais idoso e eles faziam muito isso e ela faz. Então assim, você coloca, vou colocar o meu copo ali com alguma coisa para uma entidade. Não pode ficar jogado, guardar aquilo ali, sabe? Abandonado, a palavra é abandonado que eu não estava encontrando. Você não pode deixar aquilo abandonado, você tem que cuidar, porque você tem que ter responsabilidade com aquilo. Eu acho o altar em casa lindo, maravilhoso, mas primeiro é perigoso onde você vai colocar. Perigoso no sentido energético, tá? Onde que você pode colocar? Existe um setor do Feng Shui, quando você faz o baguá, que é um lugar espiritual. E quando você faz algo espiritual, aquilo tem que estar bonito, tem que estar limpo, tem que estar bem cuidado. Você tem que, não adianta você colocar, tem casas que antigamente era assim, eu não sei mais hoje se é assim também. A casa tem uma Bíblia e aquela Bíblia fica lotada de poeira, sabe? Fica empoeirada, fica sujo, ninguém lê aquilo. Então, gente, não pode. A casa não pode ter isso. Tudo que você tem que ter na casa, ela tem que ter vida. E se ela tem vida, ela tem que ter energia. Então tem que estar limpo, perfumado. Você coloca lá, queima um incenso, deixa aquilo lá largado. Queima uma vela, deixa largado. Então fica tudo com uma aparência suja. Então pensa bem, qual é a sua relação com a espiritualidade para você ter um altar e deixar ele abandonado assim? Não é mesmo? Então olha, isso também para se pensar. Outra coisa, as mensagens que nós temos, né? Mensagens no sentido, eu tenho um local onde eu tenho fotos de quem já desencarnou, porque eu tenho saudade, porque eu fico pensando, primeiro que isso não faz bem para ninguém. Segundo, que só ter uma foto também não é legal. Ou você coloca uma florzinha ali do lado, né? Mas ficar conversando, ficar chamando, aquilo você vai atrapalhar a pessoa que desencarnou e a você também. Isso não é bom, porque eles ficam presos, né? De uma certa forma. Não preso de vir e ficar preso aqui, mas mentalmente. Você fica com esse laço e você não deixa nem o outro, né, evoluir e nem você. Tá bom? Então toma cuidado com tudo isso nosso que é mágico. Às vezes um tarô, sabe? Tomar cuidado. As peças que a gente coloca, né, na casa. Eu tenho um cristal, o cristal quebrou. O que eu vou fazer com ele? Eu vou deixar ali. Não, não. Ou você coloca num vaso lá fora, ou sinto muito, você vai ter que se desfazer dele. Um tarô que perdeu uma carta, coloca ele num lugar legal, numa embalagem bonitinha e guarda. Falando em guardar coisas, gente, embaixo da cama não é lugar para ter nada, tá? Inclusive o Feng Shui que criou para os americanos aquela cama box que é justamente para não ter nada ali. Porque você vai receber aquela energia daqueles entulhos todos que estão ali embaixo. Você está dormindo em cima do entulho, você quer qual tipo de energia para você? A gente não pode criar energia telúrica negativa. Você acaba fazendo essas energias, por quê? Porque você tem coisas em casa que não são legais, que não são boas. Então a gente precisa tomar mais cuidado com o que eu trago para a minha casa, para o meu templo. Porque a sua casa é onde você recarrega a sua energia, então ele é o seu templo. Vamos lá, outra coisa, música. Qual tipo de música que você escuta em casa? Não adianta você escutar o dia inteiro sofrência e querer ter um sono bom, querer ter uma noite tranquila, né? Querer ficar em paz, porque você escutou ou um funk o dia inteiro, ou um batidão, ou uma sofrência. Tem que escolher músicas que te façam bem para a alma. Mas eu gosto, tudo bem, mas não o dia inteiro, né?
Vamos melhorar essa energia, né? Vamos limpar essa energia, vamos trabalhar essa energia muito melhor, certo? Outra coisa que a gente não pode ter de jeito nenhum. Sabe aquele lugar onde ficam as revistas velhas? Você não usa mais, você não faz nada com aquilo, mas ela tá lá. Gente, pra quê? Que energia que tá ali naquelas revistas, né? Então, olha, tá vendo como são várias coisas que a gente já se acostuma. Tá ali em casa e a gente se acostuma com aquilo e vai deixando, não é? Então, vamos aproveitar esse período para fazer essa limpeza toda, tá? Não ao entulho, vamos esquecer do entulho. E aí, eu deixei por último para falar uma coisa que eu acho assim terrível. A gente tem que pensar. Eu adoro mosaico, tá? Eu adoro. Mas espelho quebrado, mosaico de espelho, não. Pensa o seguinte, lembra antigamente que falava espelho quebrado, né? Dá 7 anos de azar? Então, você não pode ser visto em partes, em pedaços. Você não pode. Você tem lá um mosaico, tudo bem. Você tem lá um mosaico pequenininho no lugar, no cantinho e tal, ótimo. Agora, você tem numa parede enorme um mosaico de um espelho todo picado e toda hora que você passa pedaços de você. Gente, não pode. É esse tipo de coisa e espelho em escada, sabe? Naquela parte entre uma e outra, naquele pedaço assim, que a pessoa coloca espelho. Então vai vendo partes da pessoa. Não pode. Eu tive aula de Feng Shui com uma oriental, eu trabalhava para uma editora, e essa editora trouxe essa profissional, essa especialista, para nos dar aula, né, para que a gente pudesse depois escrever alguns artigos, algumas matérias, fazer um material específico de Feng Shui. Isso já faz um tempinho. E a coisa que ela falou que é mais assim terrível é o uso do espelho. O uso do espelho é muito complicado, muito delicado, tá? Existe ponto que realmente pode, mas existe ponto que não pode, tá bom? Então, a dica de hoje é pra gente cuidar da energia da nossa casa, porque nós merecemos toda a energia maravilhosa que o universo tem aí para nos proporcionar, tá bom? Muito obrigada.